A paz do Senhor, meus queridos! Estamos de volta mais uma vez no nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber a cada semana as nossas dinâmicas. Então, gente, hoje nós vamos trazer uma dinâmica bem interessante, mas antes nós gostaríamos de dar algumas dicas especiais para você que trabalha com o ensino da Palavra de Deus, especialmente na questão do tempo para o ensino. O professor ciente do conteúdo, que ele já deve ter ideia da quantidade de informações e de ensinamentos que precisará transmitir. Então, ele vai necessitar fazer um trabalho de seleção de conteúdo, priorizando as informações e ensinamentos que se harmonizem de forma mais plena com a mensagem principal a ser transmitida. Então é muito importante esclarecermos para o professor que ele deve estabelecer uma relação entre quantidade de informação e de ensinamentos práticos com o tempo disponível para que os mesmos sejam transmitidos. Então, feito isto, determinará o seu planejamento prévio, quanto tempo você usará para cada parte da aula. Então, este planejamento é de suma importância para não cair no erro de usar muito tempo com um determinado aspecto da lição em detrimento de outro. E assim acaba o tempo, ou seja, o tempo vai embora e o professor não transmite todo o conteúdo da lição. Então saiba administrar bem o tempo. Já ouvi muitos professores dizer: o relógio é ingrato, o relógio não é crente, ou então que o tempo é ingrato. E, na verdade, o tempo é o mesmo. O tempo não tem nada de ingrato. O tempo é justo. O tempo é correto. Nós, professores, é que muitas vezes não sabemos administrar o tempo que temos à nossa disposição. Então é muito importante você observar isso, tá bom? Dito isto, nós vamos para a nossa dinâmica. Hoje a nossa dinâmica traz como tema quebra-cabeças. Qual o objetivo dessa dinâmica? Mostrar o valor da leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, para as nossas vidas, principalmente nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Qual o material que vamos usar para essa dinâmica? Você vai usar um cartaz e também 6 frases sobre a Bíblia. E essas mesmas frases, ela deve estar digitada e também escrita em uma folha de papel A4. Ou ela deve estar digitada, ou então escrita numa folha de papel A4. Além disso, essas frases que eu vou dizer para você logo mais, também deve estar na folha ou de cartolina, ou de papel A4, enfim, no cartaz que você vai construir, conforme vocês estão observando aí o modelo que nós estamos apresentando para vocês. Então aí estão as frases e a forma que você deve organizar cada uma delas, para que os seus alunos possam ter essas frases no papel, na folha de papel, e também ter essas frases num cartaz que vai ficar à disposição deles, à vista deles, tá certo? Então qual vai ser o procedimento para a realização desta dinâmica, onde você vai incentivar os seus alunos a estudar, a ler a Palavra de Deus? Bom, como eu disse, você deve confeccionar um cartaz com 6 frases sobre a Bíblia, conforme o modelo que nós vamos sugerir para você. Então, você vai digitar também essas frases, como eu disse, numa folha de papel A4. Você pode usar mais ou menos fonte 20, tá? Em seguida, o que é que você vai fazer? Você vai pegar cada frase, recortar ela, a frase inteira. Depois que você recortar a frase inteira, você vai cortar ela em pedaços. E aí você vai pegar um envelope, serão 6 envelopes. Como nós temos 6 frases, nós também teremos 6 envelopes. Então você vai recortar cada frase. Dessas frases que você vai recortar, você vai tirar 2 pedaços dessa frase e botar num envelope e o restante das frases em outro. Ou seja, você vai separar as frases. Você vai botar a frase quase toda em um envelope.
E depois você vai pegar duas partes dessa frase e colocar em envelopes diferentes. Serão 6 envelopes, tá? Então é muito importante que você deixe 2 pedaços de cada frase fora para misturar com outro envelope, certo? Então o que é que você vai fazer? Depois de fazer com essas frases os recortes e colocar em cada envelope as frases, você vai transformar essas frases, cortando elas, né, numa espécie de quebra-cabeça. Então você vai chegar cedo, colocar o cartaz visível, dependendo do número de alunos, você pode fazer com um aluno fique com o envelope, ou então 2 alunos. Vai depender da quantidade de alunos que você tem na sua sala de aula, tá bom? Então cada aluno, ou então uma dupla, ou em 3, vai ficar com o envelope. Depois eles vão abrir o envelope. E qual vai ser a responsabilidade dos seus alunos? É de formar a frase que está no envelope e que vai ficar faltando um pedaço, pois cada uma das frases vai estar em envelope diferente, certo? Você vai tirar 2 pedacinhos dessa frase para botar em envelope diferente. E aí ele vai ter a responsabilidade de montar a frase. E ele vai montar essa frase de acordo com a que está lá no cartaz, tá? Então, você vai fazer com que ele olhe a frase do cartaz e encontre aonde está o restante dos pedacinhos, em qual envelope vai estar. Dito isto, então, o que é que o aluno vai fazer? Depois de ele encontrar, não é, e montar as frases de uma forma que ele possa realmente entender o que montou, então mande que os alunos, eles montem, né, a frase. Após as frases montadas, então cada um vai apresentar a sua frase certinha e cada frase vai haver uma discussão entre os participantes. O que eles entenderam daquela frase, tá? Então a discussão, ela precisa estar voltada no que diz a frase. É bom deixar claro isso, tá? Então são 6 frases. Cada frase haverá uma discussão do que os alunos entenderam daquela frase. E aí você vai encerrar a dinâmica mostrando a importância da leitura da Bíblia, do estudo da Bíblia para a vida e para o caráter, para a formação do caráter dos seus alunos. Quais são as frases? Vocês estão vendo aí, olha aí, vai ser mostrada, a frase é essas aí, ó. Então quais são elas? Primeiro, leia a Bíblia e fortaleça a comunhão com Deus. Esta é a primeira frase. Leia a Bíblia e fortaleça a comunhão com Deus. Segunda frase. Para ler a Bíblia diariamente é preciso disciplina. Terceira frase. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. Quarta frase. Quem lê a Bíblia cresce em sabedoria e em graça. Quinta frase. Quem estuda a Bíblia serve melhor a Deus. Sexta e última frase. Quem gosta de estudar a Bíblia, vem para a EBD. Muito boa, né, essa frase, né? Principalmente para incentivar as pessoas a vir para a escola dominical. Quem gosta de estudar a Bíblia, vem para a EBD. Então é muito importante que depois dessas frases montadas, haver uma discussão, né, entre os alunos, o que eles entenderam de cada uma dessas frases. Então isso é uma forma de ensino e aprendizagem, onde você vai ensinar algo, você vai trabalhar com algo, mas ao mesmo tempo também os seus alunos vão trabalhar nesta dinâmica, tá bom? Que Deus abençoe e eu espero que essa dinâmica ajude vocês no ensino da palavra de Deus.